Irmãos, semana passada, enquanto eu pregava, não sei se nos 2 cultos, mas em pelo menos um dos cultos, eu falei sobre que nós temos sobre nós a mensagem da reconciliação. Os irmãos lembram? Eu citei em algum momento sobre isso, fui para casa com isso no meu coração e decidi que hoje eu deveria falar sobre isso. Então eu quero falar que nós somos embaixadores da reconciliação. Então, irmãos, nós temos em algum momento aqui da nossa igreja um apelo, né? Fizemos, não fazemos todo domingo, né? Para a pessoa aceitar Jesus. Mas, no final das contas, ninguém tem capacidade de aceitar Jesus. É o Senhor que nos encontrou. Imagina o Senhor Todo-Poderoso e nós o aceitamos? Não, Ele nos recebeu. E nós cremos que fomos aceitos por Ele. Mas não é nós que aceitamos o Senhor. Então, a partir do momento que nós fomos encontrados pelo Senhor, nós também fomos reconciliados com Ele. Não por meio do que eu faço, mas por meio do que Ele fez. E eu quero ler o texto que diz isso. Abre aí a Bíblia ou o seu boletim, se você quiser acompanhar aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo do 17 ao 20. Então diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Tudo isso provém de Deus. Olha só, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Foi dado para nós o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não, olha essa afirmação. Não levando em conta os pecados dos homens. Deus reconciliou com o homem, não levando em consideração os seus pecados. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Qual é o apelo? Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Todos nós estávamos no pecado, vivíamos no pecado. Vivíamos na prática natural de cada um de nós. De repente, você não era uma pessoa tão má aos seus próprios olhos. Paga seus impostos, paga suas contas, não fala palavrão perto de criança, não fuma, bebe socialmente. Então você olha para você, ou olhava e falava, mas eu não sou tão ruim assim. Pois é, mas a nossa natureza é pecaminosa. Então você sabe muito bem, você que é pai, tem uma criancinha lá, ela já nasce com o pecado. A criança já nasce com o pecado. Né? Pequenininha e nasce com o pecado. A criança morde o batom da mãe, está com os dentes tudo sujo, a mãe fala, foi você? Ela fala o quê? Não, com os dentes tudo sujo. Quem que ensinou essa criança a pecar? Porque dentro dela existe uma natureza, e essa natureza é a natureza do pecado. Mas a Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Então o Senhor morreu por todos. Mas o que diferencia alguns do todo? A fé. Eu creio que o Senhor morreu por mim, então agora as coisas mudaram. Né? Se você está aqui, é porque você crê. Crê o quê? Que o Senhor morreu por você. Então a Bíblia mostra para nós que por meio de Cristo foi feita essa reconciliação. Mas o que é interessante, irmãos? Numa reconciliação, tem 2 partes. Você que é casado, você vai me entender bem. Tem a parte ofendida e tem a parte que ofendeu. Então tem o homem que é sempre ofendido e tem a mulher que é quem ofende.
Irmãos, é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento que eu recebi agora. Não está aqui para mim falar isso. Se eu estou falando é porque Deus mandou. Então, tem lá aqueles que são ofendidos, que sempre, ou a maioria das vezes, são os homens, que segura firme a bronca, e tem aquelas que ofendem, que são as mulheres. Não é? Vai para o curso de casais, nós vamos falar sobre isso. Brincadeira. Mas sempre tem duas partes, a que ofende e a ofendida. O normal é a parte que ofendeu ir até a parte ofendida. E dizer o quê? Errei, olha, falei muito alto, foi um momento difícil, eu não percebi, quando eu vi, me perdoa. Aí, geralmente, não sei. Ai, precisa? Não. Fala depois nós conversamos. Mas sempre tem essas duas partes. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, nós que fomos, ou que somos, ou que éramos, melhor dizendo, aqueles que ofendia, nós deveríamos recorrer ao Senhor, mas a Bíblia diz que Ele reconciliou conosco, só que Ele é a parte ofendida. Ele foi a parte que recebeu a ofensa, mas Ele veio e reconciliou eu com Ele. Então, o versículo 19 diz, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados. Então quer dizer, o Senhor não levou em conta os pecados dos homens e reconciliou o ofensor com o ofendido e trouxe para perto. Então, o nome disso é o que, irmãos? O nome disso é graça. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso. Sua Bíblia é dividida em 2 tempos: Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, irmãos, é o homem correndo atrás de Deus. É o homem buscando reconciliar com Deus. Por isso, o volume de animais mortos. Eu já falei para você uma ocasião que Davi foi levar a Arca da Aliança para Israel, para Jerusalém, melhor dizendo, para o centro, levou do jeito errado, a arca ficou paralisada na casa de Obed-edom. Quando ele foi buscar, ele lembrou e falou, estou fazendo do jeito errado. Aí ele fez do jeito certo. E qual era o jeito certo? A cada passo, a cada 2 ou 3 passos que ele dava, parava tudo e ele sacrificava 2 novilhos. A cada 3 passos, 2 novilhos, por quilômetros. Não era daqui na porta, não, quilômetros. Então, por onde eles passavam, ficava o rastro de sangue. Isso tudo tentando o quê? Buscar a Deus. É assim no Velho Testamento. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, é Deus buscando o homem. Então eu sou semideus. Então eu sou... Não, isso só mostra o amor do Senhor por nós, porque é o que um pai faz com o filho. No Velho Testamento, Deus em nenhum momento é revelado como pai. Você não vai ver no Velho Testamento a palavra Abba. Abba é um nome abreviado de pai. É como uma criança, quando vai chamar o pai, fala papai. É Abba. Você não vai ver. É Iavé, é Jeová Nissi, é Jeová Jirê. O nome de Deus era referente a uma estação que aquelas pessoas estavam vivendo. Então, Jeová Nissi é Deus é a minha bandeira. Em que momento foi dado esse nome? Numa batalha. Por quê? Porque eles iam com uma bandeira para a batalha. E quem era a bandeira de Israel? Deus. Então, o Senhor dos Exércitos foi outro momento que foi dado esse nome. Que Ana falou, Ana, que não podia ter filho, quando ela pede um filho, ela chama Deus de Senhor dos Exércitos. E depois ela diz o que para Deus? Eu vou dar o meu filho para fazer parte do quê? Do seu exército.
Porque Samuel era filho de Ana, mas Ana entrega ele para morar com Eli, que era o sacerdote. E com aproximadamente de 7 a 9 anos, Samuel não morou mais com Ana, mas foi fazer parte do exército de Deus. Como que Ana ora nesse momento? Ela ora chamando Deus de Senhor dos exércitos. Mas você não vê, pai. Por quê? Porque no Velho Testamento não havia ainda a revelação de Deus como Pai. Em que momento que tem a revelação de Deus como Pai? Quando Cristo desce na terra e ele diz: quem vem a mim vai ao Pai. Porque ele podia chamar Deus de Pai. Aí o que é que Cristo faz? Eu sou filho primogênito, mas eu vou dar espaço para você. Dá a mão aqui. Puxa eu e você e diz para Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Deus, Pai, eu sou seu filho, esse aqui também é, porque eu trouxe ele para cá. Eu reconciliei ele. Está dando para entender? Amém. Amém ou não amém? Então, irmãos, eu estou lutando para não fazer um teatrinho aqui. Vem aqui, Lucas, não vou lutar não. Chega aí, Lucas. Lucas vai ser Deus. Fica aqui, Lucas. Aleluia. É um Deus com estereótipo diferente. Vai mais para lá, Lucas. Fica à direita. Vem para cá. Rafa, chega aqui, Rafa. Fica aqui. Vai um pouquinho mais para lá. Aí, tá bom. Aí o Celso é o pecador. Eu sou Cristo. Eu sou Cristo? Não precisa não. Ele é o pecador mesmo. Eu sou Cristo. Ele é o Pai. Eu sou filho de Deus. No Velho Testamento não existe essa revelação. No Novo Testamento, Cristo chegou. Deus está ali e o Pai está à direita, e Cristo está à direita do Pai e intercede por quem? Por nós. A Bíblia diz aqui, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, não levando em conta o pecado do homem. Então Cristo olha para o Wagner, olha para a Rafaela, olha para o Rafa, olha para a Bruna, olha para o Flávio, olha para a Michele e diz para eles assim: eu recebo, eu aceito, você crê. Quando você crê, então, o que Cristo faz? Passa você para o lado de cá e diz para Deus: olha, eu estou reconciliando ele. Pode abraçar, deixou Deus no vácuo. Como é que deixa Deus no vácuo, gente? Então, irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele tem pecado? O Rafa está representando você aqui. Tem pecado? Tem pecado. Mas para você que crê, o Senhor não leva em consideração. É o que a Bíblia diz. E mais, Ele não só reconciliou, mas Ele, olha que legal, a ilustração vai até o final. Confiou a mensagem da reconciliação. Se é a mensagem, pode levar a mensagem da reconciliação. Não, pode descer. Não, pode levar a reconciliação. Nós não ensaiamos. Então, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor reconciliou e disse para o pecador: você é o embaixador da reconciliação aí na terra. Eu não vou estar aí, mas você vai estar. Portanto, você não é o acusador. Por quê? Porque eu não acusei, eu não levei em consideração o pecado do mundo. Por que você não vai reconciliar? Está entendendo, irmãos? Então, diante disso tudo, eu quero ler algo para você. Está aí no seu boletim, mas eu gostei disso também que eu escrevi. Glória a Deus pela minha vida, irmãos. Eu coloquei aí assim, Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Vivíamos em guerra com Deus, com nossa vida, vivendo de forma natural. Seja consciente ou inconscientemente, ofendíamos a Deus. Assim, a reconciliação devia partir de nós, a parte que ofendeu, mas partiu de Deus, a parte ofendida. Foi a parte ofendida que tomou a iniciativa da reconciliação. Deus restaurou o relacionamento entre si mesmo e nós. Essa é a beleza do Evangelho.
Lembra que eu preguei aqui sobre o vaso de barro? O que tinha dentro do vaso de barro? Tesouro. O que é o tesouro? O Evangelho. A nova aliança. Então diz aqui, essa é a beleza do Evangelho. Não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. Interpreta corretamente isso. Eu não estou pondo o homem como um Deus que Deus busca. Bruno, aleluia em seu nome. Não é nada disso. É Deus buscando, por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Gênesis capítulo 1, 2 e 3. O que Deus está fazendo? Relacionando com Adão. Conversando com Adão. Adão pecou. O que Deus vai lá fazer? Reconciliação. Adão não reconciliou. Ele justificou. O Senhor vai lá e fala: Adão, aonde que você está? Me escondi porque tive medo. Porque você teve medo? Tudo esperando que ele baixe a guarda. Tive medo, Senhor, comi do fruto, estou tão arrependido. Mas eu estou com o coração aqui, me dá uma nova... Mas ele faz o quê? Ele justifica. Por último, o que ele diz? Foi a mulher que você me deu. Aí a mulher diz o quê? Foi a cobra que você pôs aqui. Quando vai para a cobra não tem espaço. Mas você vê, é um jogando para o outro, é um justificando. O que tira você do Éden, o que significa Éden, irmãos? Jardim de delícia, jardim de desfrute. O que tira você do desfrute não é o pecado. O que tira você do desfrute é a busca por se justificar, ao invés de buscar a justificação do Senhor. Amém, irmãos? Está difícil de entender? Olha a continuação aqui, foi o homem que caiu, afastou-se e rebelou-se, mas é Deus quem busca, é Deus quem corre para abraçar. Isso aqui é Lucas capítulo 15, o filho pródigo. O filho pródigo vai embora, o pai fica na porta, até que quando o filho pródigo aparece, o que o pai faz? Vai correndo até ele. O filho pródigo dá um passo, mas o pai corre. Você não vê o filho pródigo correndo. E o filho pródigo também não voltou para casa consciente da bobagem que fez. O filho pródigo volta para casa porque o estômago dele roncou. Ele ficou com fome. Aí ele disse o quê? Eu vou ficar comendo sujeira de porco e na casa do meu pai os funcionários dele comem melhor que eu. Eu vou voltar para lá e vou dizer, me arrependi contra Deus e o mundo. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus servos. Buscando o que, irmãos? A comida. Quando ele vem, porque o estômago ronca, o pai vai até ele e o abraça, ainda fedendo, sujo, o pai o abraça e dá tudo novo para ele. Amém. É isso que eu estou dizendo aqui. O homem que caiu, o homem afastou, mas é Deus quem busca, é Deus quem corre para abraçar. O grande amor de Deus foi revelado por meio de Cristo, que não veio, ouça isso, Cristo não veio para acalmar um Deus irado. Cristo veio para trazer revelação do grande amor de Deus. Não muda muita coisa, irmãos. Não muda muita coisa a gente confessar o nosso amor por Cristo. O que muda muito é você ter revelação do quanto você é amado. Isso muda. Nós vemos isso em Pedro. Pedro fala, nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Quer dizer, ele está dizendo que eu te amo muito. No final das contas, ele negou Jesus 3 vezes no momento que ele mais precisava. Mas no final, a Bíblia diz que Jesus busca a reconciliação com quem? Com Pedro. Jesus prepara um jantar na beira da água, na beira da lagoa ali, do mar, e quando Pedro chega, ele fala, tu me amas, Pedro? Tu me amas 3 vezes. E no final o Senhor reconcilia com Pedro. Então, meu irmão, quero dizer para você, olha aqui para mim, deixa eu te dizer algo. O que te separa do Senhor não é o seu pecado. O que te separa do Senhor são as suas justificativas. Isso separa. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Versículo 20. Portanto, quer dizer, depois disso tudo, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo
o seu apelo por nosso intermédio. Como se Deus estivesse fazendo o seu intermédio. Veja bem, não é que eu vou falar uma palavra que Deus mandou. Eu venho e represento Deus. Para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, eu coloquei 3 pontos aqui sobre a realidade de um embaixador. Você sabe o que é um embaixador, não sabe? Um embaixador é um estrangeiro num outro país que está lá para representar os interesses do país dele. Então nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o embaixador dos Estados Unidos. Ele está no Brasil, mas ele não é brasileiro e ele só está aqui para representar os interesses do país dele. A Bíblia diz aqui que nós somos embaixadores de Cristo e como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, é como se Deus estivesse falando por mim, como se Deus estivesse falando por você. Amém, gente? Aí, primeira coisa que eu pus aqui, o embaixador da reconciliação prega a mensagem da reconciliação. Aí, eu quero lembrar você de 2024, Carnaval de 2024. Não sei se você lembra. Trio elétrico, de um lado, Ivete Sangalo. Do outro lado, Baby do Brasil. Aí a Baby do Brasil pega o microfone com aquilo lotado e fala o quê? Se converte porque o Apocalipse está chegando, o arrebatamento, entre 5 e 10 anos. Quem não se converter, vai para o inferno. Mais ou menos isso que ela falou. Vocês lembram disso ou não? Sim ou não? Sim. Fevereiro de 2024. A Baby do Brasil lá, olha, vai ter arrebatamento. O mundo vai acabar. E, enfim, a Ivete Sangalo lá do outro lado fala, o arrebatamento, o Apocalipse, ela fala assim mesmo. O Apocalipse, a gente vai macetar o Apocalipse. Porque ela tinha uma música que falava maceta, não é? Maceta, alguma coisa assim. Eu quero falar com você o seguinte. Imagina 2 tipos de gente lá no trio elétrico. De abadá, bebendo. Um tipo de gente é quem já foi convertido. Já foi da igreja, ele ouve o arrebatamento, ele ouve o Apocalipse. O que ele sente? O que ele sente? Medo. Eu sentiria medo. Eu estou lá, cerveja, cigarro, uma doida lá começa a falar coisa que eu lembro que eu ouvia quando eu tinha 15 anos no Kids. E fala o que a minha mãe fica falando para mim. Arrebatamento, Deus está vindo, você vai ficar, você vai para o inferno, você vai ficar lá na eternidade. O que eu sinto? Medo. E quem não conhece, não sabe o que é Apocalipse, não sabe o que é arrebatamento, e não sabe nem que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar entre 5 e 10 anos. O que ele sente? Nada. A Baby do Brasil está errado? Não, glória a Deus que ela falou, mas essa não é a mensagem. Qual que é a mensagem? Era muito melhor ela ter falado lá João 3. Põe aí para a gente, por favor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ela fala algo desse tipo lá no trio elétrico e alguém ali no trio elétrico crê, o problema dele está resolvido. Por quê, irmãos? Porque eu sei que isso é estranho para você, porque dentro de nós queremos macetar. Vai para o inferno, fumando, bebendo, se prostituindo, vai tudo para o inferno. É isso que a nossa carne quer. Mas lembra o que Jesus falou? Olha o que a Bíblia diz lá. Estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens,
mas fazendo a reconciliação. Portanto, irmãos, o que nós fazemos? Nós fazemos a reconciliação. Qual é a mensagem da reconciliação? Porque Deus, de tanto amar o mundo, entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, irmãos, ouça aqui o que eu vou te dizer. Nós não condenamos o mundo, nós pregamos a reconciliação. Nós somos vasos de barro, portanto, barato, o vaso de barro que quebra, que tem falhas, que não é como um vaso de ouro, mas dentro de nós tem um tesouro. Qual é o tesouro que está dentro de nós? A mensagem da reconciliação, que é o Evangelho. Quando nós acusamos, nós não ganhamos nada. Nós geramos confusão e distanciamento. Mas quando eu digo, se você crê, o Senhor pode fazer algo na sua vida, tudo muda. Por quê? Porque essa é a mensagem. Nós somos embaixadores. Olha aqui para mim, irmãos. O embaixador não tem uma mensagem dele. O embaixador tem uma mensagem do reino dele. O embaixador dos Estados Unidos pode, para o seu juízo, pensar diferente da nação dos Estados Unidos, do Trump, que é o líder lá da nação. Mas ele não pode pôr. Por que ele não pode pôr? Porque ele é embaixador, e o embaixador recebe uma mensagem. Nós estamos tendo aí a COP30. Vocês estão acompanhando? COP30. Vem chefes de nações de todo o país, ou deveria vir, né? Eles se reúnem lá e discutem, né, sobre o clima. Não vou entrar nos detalhes menores, mas discutem sobre o clima. Depois que os líderes vão embora, não acabou a COP30. Chega, sabe quem? Os negociadores. Os negociadores agora, eles vão negociar o que, por exemplo, a Suíça, que polui pouco, pode fazer pelo Brasil, que tem a Amazônia. Os Estados Unidos, né, não tinha nenhum representante aqui, mas vamos supor que viesse. O que os Estados Unidos pode fazer pelos gases que está causando um problema na camada de ozônio? Ele vai dar 1 bilhão. Esse tipo de coisa que acontece ali. Só que os negociadores já vêm com as diretrizes dos chefes de Estado. O negociador não fala, não, vou dar 1 milhão, não. Vou dar 1,5 milhão. Mas quem falou que você pode dar 1,5 milhão? Se ele não tiver a liberação do chefe, acabou. É a mesma coisa nós, irmãos. Nós podemos achar coisas, mas o que o Senhor falou é: vocês são da reconciliação, vocês não são da acusação, porque eu não acusei o mundo, e vocês são meus embaixadores. Então o que vocês vão fazer? Vão ser o meu porta-voz, vocês vão dizer o que eu digo, portanto vocês são embaixadores da reconciliação. Eu estou explicando exatamente esse trecho aqui, ó. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Qual é o apelo do Senhor? Reconcilie-se com Deus, esse é o apelo. Então é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então eu não tenho as minhas palavras, eu tenho as palavras do Senhor. Quais são as palavras do Senhor? Você pode reconciliar, não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Eu não sei se você acompanha nas redes sociais o Cravinho, os irmãos Cravinhos, que junto com a Susana von Richthofen assassinou o casal. Segundo a justiça, eles estão em liberdade. A justiça é falha, portanto, tem falha na justiça. Mas a justiça disse que eles estão em liberdade. Acabou. Agora, vira e mexe, aparece lá uma postagem de um deles, um dos irmãos trabalha com moto. Você olha lá, ele trabalha com moto. Você sabe já da história? Que ele trabalhava com moto até antes de ser preso e assim por diante. Agora ele trabalha com moto.
Aí ele anuncia numa loja uma moto. Aí você vai nos comentários e está lá: eita, mas o preço dessa moto está uma paulada, hein? É tudo desse jeito. Por quê? Porque o homem não esquece o que o homem fez, mas o Senhor reconcilia até o irmão Cravinho se ele crê. Eu sei que isso para nós é uma coisa assustadora. Por que é assustadora para nós? Porque nós somos seres que buscamos a justiça própria. E segundo a justiça própria, nós achamos que ele deveria morrer. Mas nós somos embaixadores. Não é a nossa mensagem. O pastor Aloísio conta que ele foi há muitos anos atrás pregar num presídio feminino. E ele estava lá pregando e não tinha muita gente dando atenção para ele. Uma mulher veio e deu atenção e conversou, ele orou, a mulher chorou, aceitou Jesus. Ele nem sabia quem era. Depois, quem conhecia foi falar para ele: sabe quem era aquela mulher? Aquela mulher foi uma mulher que fez um crime, como é que chama quando é muito assustador? Bárbaro, hediondo. Ela matou o enteado e comeu parte da carne da criança. É o fim do mundo isso? É o fim do mundo. Mas tem reconciliação para ela. Não é uma coisa... você não sente uma coisa esquisita dentro? Sabe essa coisa estranha que você sente dentro? É exatamente o que a Bíblia fala, que o amor de Deus nos constrange. É por isso que nós ficamos constrangidos. Aí quando você olha para o seu pecado, segundo a sua justiça, você fala: poxa, mas só prostituição não é nada. Pô, mas só fumar não é nada. Mas para Deus, irmãos, todos. Como é que nós começamos o texto? Olha o texto, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura para quem? Para Deus. Por quê? Ela chorou, aceitou Jesus, mas continuou presa. Pagou pelo que ela tinha que pagar. Então, irmãos, nós somos embaixadores. O embaixador tem uma imensa responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade do embaixador? Ele tem, ouça isso, já estou caminhando para o final. Ele tem compromisso solene com a nação dele. O que significa isso? Ele promete transmitir a mensagem que recebeu. O embaixador, irmão, não é substituto do rei. Ele fala em nome do rei. Está entendendo? Não é que o rei não pôde vir e mandou eu. Eu estou aqui representando o rei. Eu estou falando o que o rei falaria se estivesse aqui. E o que o rei falaria? Falaria que você pode reconciliar com ele. Porque não é você que reconcilia. É ele que foi a parte ofendida que reconcilia com você que é o ofensor. Então quer dizer, há um compromisso com a mensagem. O embaixador, ele tem um compromisso, ele se compromete com o país que o enviou. Então, o embaixador sabe que a qualquer momento ele pode mudar de lugar. Ele está no Brasil, mas aí ele pode ser chamado para ir para o Egito. E ele vai, sabe por quê? Porque a agenda dele, ouça isso, a agenda dele agora é da nação. Olha, deixa eu te falar. Quando os hebreus saíram do Egito, na primeira reunião, depois de passar pelo Mar Vermelho, sabe o que Deus disse para Moisés? Fala para eles que esse é o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Só que eles já estavam vivendo. Aquele dia era aproximadamente entre 14 e 17 de qualquer mês. Mas o Senhor falou, esse é o primeiro dia. Por quê? Porque a agenda mudou. Aí ele fala assim também, Deus diz assim, a partir de agora, os hebreus vão comemorar 7 festas. Festa das tendas, festas do Pentecostes, a Páscoa e assim por diante. Tinha essas festas no Egito? Não, mas agora tem aqui. Por quê? Sua agenda mudou. É a mesma coisa para mim e para você, meu irmão. A nossa agenda mudou. A minha agenda e a sua agenda é a agenda do Senhor. A nossa agenda não é a agenda do mundo. Não é porque é carnaval que é carnaval. Não, é carnaval, mas eu estou na conferência. Porque a minha agenda não é a agenda do mundo. Ontem, nós estávamos com os jovens no Amor que Pensa. Tem foto do Amor que Pensa aí? Põe para a gente, por favor.
Só daqui da nossa igreja foram 64 jovens para o Amor que Pensa. Vai passando, por favor, apaga a luz, Marcelo. Esses aí são os nossos jovens, nossos adolescentes. Passa a próxima. Olha lá. Um grupo foi para uma igreja, um prédio de uma igreja, que fala sobre corte. Outro grupo foi para um outro prédio da igreja que fala sobre antes da corte. Outro grupo, que eu acho que são esses 3 casais, foram aonde fala sobre noivos. Sobre noivado. Aí passa a próxima foto. Ó, só tem essa? Tem mais. Essas aí são as meninas, adolescentes, que foram para um outro prédio de uma outra igreja. Próximo. Esses são os meninos, adolescentes, só até 16 anos, de todas as nossas igrejas Noah, que foi para outro prédio. Eles saíram daqui que hora, Lucas? 7 da manhã, retornaram? 7 da manhã e retornaram às 9:30 da noite. É uma igreja, é um prédio, então o banheiro é restrito, não tem tanto lugar para comer. Eles foram para lá e passaram o sábado inteiro. Aonde que esses jovens e adolescentes estariam se eles não estivessem nos caminhos do Senhor? Em outro lugar. Mas por que eles estão? Por que muitos pediram o dia de folga? Trocaram, porque a agenda deles foram transformada. Irmãos, a sua agenda tem que ser transformada. Eu estava conversando com um irmão, saiu fora do emprego, falou, esse emprego está me atrapalhando de ir para a célula, está me atrapalhando de servir a Deus, está me atrapalhando de fazer as coisas para Deus, e eu sei que Deus tem um chamado para mim e um propósito. Quer dizer, ele trocou a agenda, porque a agenda dele é do Senhor. Um embaixador, a sua agenda é do Senhor, meu irmão. Então, eu queria que você entendesse isso. Olha, domingo, irmão, pode acender as luzes. Domingo, irmão, é dia de culto. E não é porque eu preciso de que tenha a igreja cheia aqui. É por causa dos seus filhos. Os seus filhos precisam saber, domingo é dia de ir para a igreja. Não importa se dorme 3 horas da manhã. Não importa, é dia de ir para o culto. Eles têm que entender, ele não gosta, ele não gosta de um monte de coisa que você obriga. Se você perguntar para o seu filho, ele não gosta de ir para a escola, mas você leva. Não gosta de comer, mas você faz comer. Não gosta de ir para a igreja, você deixa ele em casa. Não faça isso. Ensina para o seu filho que a sua agenda é do Senhor. Ensina para o seu filho que é dia de culto, é dia de célula. Por quê, irmãos? Porque o embaixador não se naturaliza. O embaixador dos Estados Unidos pode ficar aqui 10 anos. Ele é estrangeiro no Brasil. Ele nunca vai se naturalizar brasileiro. Por quê? Porque ele é estrangeiro. É muito triste quando os cristãos vão se naturalizando com o mundo. Tem um tio meu, ele não é convertido, e aí um dia eu nem vi, ele me cumprimentou, né? E tal. Aí meu filho veio e falou assim para mim: pai, o que é vagabundo? Daí eu falei: vagabundo é quem não trabalha. Você é vagabundo? Eu falei: não, por quê? O tio Toninho falou: fala, seu vagabundo. Eu falei: é o jeito que ele faz, de brincar, mas o pai não é vagabundo não, pode ficar tranquilo. Agora, por que ele me perguntou isso? Porque ele não está acostumado a ouvir isso em casa. Ele não está acostumado com essa natureza, porque nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Está entendendo, irmãos? O meu filho falou que tem um aniversário. Eu vou no aniversário, pai, tem piscina, eu vou poder entrar na piscina. Eu falei: que menino que vai? Ele falou o nome dos menininhos. Aí eu falei assim: quem desses meninos fala palavrão? Ele falou: nenhum, pai. Tem certeza? Ele falou: não, a minha igreja é de crente, todo mundo lá é crente. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque os seus filhos precisam entender que a nossa pátria não é essa aqui, a nossa pátria é o céu. Nós somos embaixadores do céu aqui. Toca música, eles já sabem, essa música não é da igreja. Essa música nós não cantamos na igreja. Agora é muito triste quando os filhos dos crentes não sabem de nada de crente.
Sabe, não tem... Você precisa ensinar isso para ele, porque você é o embaixador, amém, irmãos? E por último, um embaixador carrega uma mensagem urgente. A nossa mensagem é urgente. Você já viu, irmãos, um juiz implorando para um criminoso receber o perdão? Você está livre, por favor, você está livre. Você já viu isso? Você já viu um credor implorar para o devedor, para ele não pagar? Não me paga, você está perdoado. Não. A partir do momento que o devedor sabe que a dívida dele foi paga, a postura dele é diferente. A partir do momento que um condenado sabe que ele está livre, ele nem tchau dá. A vida dele muda. O problema é quando não tem ninguém para falar para o condenado que ele pode ser livre. Nós somos esses embaixadores. Você é esse embaixador, irmão. Nós temos células espalhadas pela cidade exatamente para isso. Se o visitante não vai para a igreja vai até o visitante. Então nós levamos a igreja para os bairros, para que as pessoas possam ouvir do Senhor. Você é quem nessa história? O embaixador, o mensageiro. Nós não pregamos a nossa mensagem, nós pregamos a mensagem da reconciliação. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos 2 cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. @Igreja Guapituba. Deus abençoe e até mais.